dia, igreja. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, e eu estou passando para deixar alguns avisos para a igreja. Primeiro aviso: reunião de oração todas as terças-feiras, às 20 horas, pelo aplicativo WhatsApp. Se você puder estar presente, é uma bênção. Segundo aviso: reunião da mocidade, todas as quintas-feiras e sábados, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Participe. Terceiro aviso: dízimos e ofertas. Mesmo a gente estando fechado todos esses meses, a igreja tem suas obrigações que estão sendo cumpridas, graças a Deus. Mas se você é dizimista ou oferta para a nossa igreja, continue nos abençoando. Quarto aviso: retorno presencial no dia 6/9, às 10 horas da manhã. A igreja está vendo todos os aparatos legais para que a volta seja segura. Então, se você quiser estar participando no dia 6/9, às 10 horas da manhã, fale com o Fabiano. E agora fique com o nosso pastor Matê, que vai dar essa palavra aí para a gente hoje. Tenha um bom dia, Deus abençoe a todos. Bem-vindos, irmãos, à nossa meditação da Palavra de Deus. Nós estamos ainda à distância, mas parece que em breve haverá uma possibilidade de voltar presencialmente, pelo menos para uma boa parte dos irmãos. Nós vamos continuar as nossas meditações no livro dos Salmos, e são uma série que nós estamos abordando agora o Salmo de número 14. Gostaria de lhes sugerir que abrissem as suas Bíblias neste Salmo. Salmo de número 14, que tem na minha Bíblia um título, os títulos foram acrescentados, diz assim: a corrupção do pecador e sua redenção. É um salmo de Davi, o mestre do canto, que tem um paralelo praticamente igual numa outra parte dos salmos. Os salmos são divididos em compêndios, e no Salmo 53 nós encontramos praticamente as mesmas palavras deste Salmo 14. Então leiamos. Salmo de número 14. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corromperam-se, praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis o ridículo, conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Oremos. Nosso Deus, nós precisamos das tuas luzes sobre a nossa mente, que o teu Espírito abra o nosso coração para que nós entendamos o teu recado. Nós te rogamos isso, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, a tua purificação em todo o nosso ser. Senhor nosso Deus, fala conosco, nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Este salmo nos exorta a não sermos insensatos. A verdade é que muitas vezes, principalmente nos escritos poéticos da Bíblia, apresenta-se o caso dos sensatos, dos justos, dos que têm sabedoria do alto, versus os insensatos, aqueles que são chamados também de ímpios, aqueles que rejeitam a Deus. E este salmo nos traz, aqui logo no primeiro versículo, uma colocação grave
diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Você já ouviu alguém dizer assim: ah, Deus não existe? Ou variações em torno do mesmo tema, tipo, pode ser que haja um Deus, mas ele morreu. Tem uma teoria que diz que Deus morreu. Estava meio em voga há uns anos atrás, acho que já enterraram a teoria de Deus morto, mas inventaram outras. Né? E às vezes se falam, como em Isaías o povo falava, que Deus dormiu, ele não se lembra de mim, Sião diz: o Senhor se esqueceu de mim. É terrível de ver como ainda hoje tantas pessoas acham que Deus é uma invenção do homem, que Deus não existe, que Deus pode até ter tido uma vez, mas criou o mundo e aí se esqueceu do mundo e esqueceu de nós. Bom, você talvez dirá, mas o que é que me interessa ouvir a esse respeito? Se eu estou aqui ouvindo essa pregação é porque eu creio em Deus. Tem a sua lógica, não é verdade? Mas eu penso hoje no que nós chamamos do mundo dito evangélico. Né? Hoje nós sabemos que no Brasil os evangélicos passaram em 40 anos de 2,5% para 25%. Né? E nós deveríamos esperar então que o país tivesse melhorado tremendamente durante esse tempo, que não houvesse mais corrupção, não houvesse mais roubo, não houvesse, enfim, o que pelo menos todo esse mal estivesse sendo segurado pelos verdadeiros cristãos. Mas, infelizmente, debaixo dessa denominação evangélica, há muitos que não são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, a gente começa a olhar e ver que insensatos, como são chamados aqui os homens que dizem que não há Deus, nós encontramos também no nosso meio, no meio dito evangélico, porque eu escuto às vezes pessoas dizerem: os meus melhores amigos são do mundo. Mas espera aí, do que esses amigos conversam contigo no fim de semana, no seu momento de lazer? Se os seus melhores amigos são insensatos que dizem que não há Deus, fica difícil ter um diálogo mais aprofundado, né? Que não passe do time de futebol ou da temperatura, enfim, da meteorologia para os próximos dias. Amigos insensatos que dizem não há Deus. Às vezes eu escuto de irmãos cristãos que se associam neste mundo a pessoas que não têm Deus, que dizem que não há Deus. Quando uma sociedade é criada e que uma pessoa é seguidora do Senhor Jesus, é um discípulo e o outro não, olha, tudo começa muito bem muitas vezes. Até a primeira crise financeira, até o primeiro desentendimento. E aí? Aí cada um tem o seu modo de agir. Porque se é verdade que de um lado nós não podemos sair do mundo, o próprio Senhor Jesus dizia: não te peço na oração sacerdotal, pedia ao Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós vivemos aqui nesse mundo tal como ele é, mas é muito diferente nós convivermos com as pessoas ou nos associarmos a elas. Tem cristãos aí que casam com pessoas que dizem que não há Deus, ou que rejeitam o senhorio de Deus sobre a sua vida. E o que é que pode dar? Quando Paulo exorta: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade tem a luz com as trevas, a justiça com a iniquidade? É porque justamente não tem condições de juntar cristão e aquele que diz que
não a Deus, que aos olhos de Deus é um maluco, é alguém que é estúpido, é alguém que é insensato. E na política? Às vezes a gente conversar de política é complicado, né? Muitas vezes aí cria-nos dificuldades, problemas, podemos até ter, enfim, dificuldade de relacionamento com pessoas que têm as suas opiniões políticas muito bem firmadas e que não admitem serem contrariadas. Mas quando a gente escuta que um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo, ele elege um político que tem uma ideologia, que segue um movimento ideológico que rejeita Deus, aí você deve se perguntar, mas espera aí, até onde vai a sua fé cristã na prática? Porque se a gente for pensar bem, não, o Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo, o Lenin dizia que a religião é uma espécie de cachaça, de aguardente espiritual, né? E, enfim, até um certo ponto, religião abarca tanta coisa que poderíamos quase lhes dar razão. Mas eles erravam na sua visão marxista, terrivelmente, grosseiramente, num ponto, é de colocar o homem no centro de gravitação de todas as coisas. E quando nós colocamos o homem como o Sol, à volta do qual tudo gira, então nós rejeitamos de vez a Deus. E aí a palavra nos exorta dizendo, olha, cuidado, porque esse é um insensato. Então não eleja um insensato, eleja alguém que seja temente a Deus, mesmo se isso por vezes é difícil. A palavra nos diz que, em vez de girarmos em torno de nós mesmos, nós devemos atentar para onde está o nosso coração. Tudo, esse é o ponto de partida, tudo parte do coração. Tem uma historinha, né, que diz que um pai, ele estava incomodado com o seu filhinho lá de 6 anos, que não parava de fazer perguntas, ele queria se concentrar no seu trabalho. Não sei se nesse tempo de home office alguém sentiu essa dificuldade, né? E aí a criança não parava de perguntar coisas, e aí ele arrumou um quebra-cabeças do mundo. Né? E pensou, puxa vida, com aquele monte de pecinhas, vai ter um bom tempo agora para me deixar em paz, tentando reconstituir o mundo. E poucos minutos depois, não é que a criança está de novo falando, papai, consegui, já montei o mundo. Aí o pai ficou surpreso, né? Mas como é que conseguiu reconstituir o mundo em tão pouco tempo? Aí a criança falou, é que do outro lado das figuras onde tinha o mundo, com todo aquele monte de países, tinha a figura de um homem. Aí eu reconstituí o homem e o mundo ficou reconstruído. Isso, no fundo, nos faz pensar exatamente no ponto de vista bíblico, que é o avesso do humanismo antropocêntrico, né? Onde tudo está em torno do homem. Deus coloca a coisa numa forma diferente. Ele diz, você quer reconstruir o mundo? Tem que reconstruir a figura do homem, tem que reconstituir o homem à imagem de Deus. Esse é o grande diferencial do cristianismo, que ele não nos coloca o homem como o centro do mundo, como a figura essencial, mas Deus. E o homem tendo que se voltar para Deus, buscar a Deus, para que a sua imagem seja reconstituída à imagem e semelhança daquele que o criou.
Jesus Cristo dizia em relação ao coração, é do coração do homem que parte tudo. Os maus desejos. Ele dizia, é de dentro do coração do homem que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro do coração e contaminam o homem. É isso que Jesus respondeu aos fariseus, que eram realmente religiosos, mas que viviam das aparências, do que se vê do lado de fora. E Deus se importa com o coração, porque Ele sabe que é do coração que procedem todas as coisas, não? E é esse coração que nós devemos entregar ao Senhor. Quando a gente vê as Escrituras e os homens de Deus que caíram em si, como o apóstolo Paulo, que foi tão usado por Deus, ele teve que chegar à conclusão, miserável homem que eu sou. Era o contrário das teorias de Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, que dizia que mas o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Não, o meu coração é corrupto. Quando eu chego a essa conclusão e eu entrego ao Senhor, dizer, Senhor, eis aqui o meu coração, eis aqui a minha vida toda, reconstrói essa minha vida. Eu me entrego à tua arte de reconstituir a figura de Deus em mim. Então, Deus aí faz o seu diagnóstico, ele vê o que está certo, o que está errado e começa a juntar as partes para que nós sejamos mais semelhantes a Deus. É verdade que a gente ouve muito, corrupção lá em Brasília, corrupção lá no Congresso, corrupção no Supremo. A corrupção está em mim, é no meu coração que começa toda a corrupção. Vocês lembram lá de Jeremias 17:9, não é? Diz que o coração é enganoso, é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, o corrupto sou eu. Nós temos que chegar a essa conclusão para que Deus possa trabalhar em nós. Se você tiver ainda alguma dúvida nesse diagnóstico que Deus faz sobre o seu coração, leia Jó, o capítulo 31, os versículos 1 a 34. Eu tinha até pensado em nós falarmos deles, mas o tempo não é suficiente. Releia Jó 31, 1 a 34. Esse homem Jó foi dito por Deus que ele era um homem justo, íntegro. E aí você vai ver algumas das características de um homem íntegro, um homem justo. Quando você chega no médico, a primeira pergunta que ele faz é: onde é que está doendo? O que é que não vai? Nós precisamos desse diagnóstico. Esse diagnóstico a palavra de Deus faz sobre nós, para que aí Deus possa mudar as coisas em nós. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Mas aí, o que fazer? Esse salmo nos leva a buscar a Deus. A constatação triste do salmista, e que Paulo depois se relembra em Romanos, na sua carta, é que esse coração corrupto que é o nosso, que não busca a Deus, que está extraviado, esse coração, ele precisa ser trocado, precisa ser mudado. E aí, a busca de Deus é o ponto fundamental. É onde se distingue aquele que estará eternamente nas trevas daquele que mudou de rumo, mudou de vida, aquele que busca verdadeiramente a Deus.
Quando a gente estudou o livro de Atos recentemente, vocês se lembram que quando Paulo chegou lá em Atenas, ele fez um discurso para todos aqueles homens que estavam ali reunidos, ávidos de escutar mais um filósofo, mais um contador de história. E Paulo já estava ficando meio nervoso, vendo toda aquela idolatria, e ele disse para eles, olha, gente, Deus, o verdadeiro Deus, aquele Deus que vocês veneram sem o conhecer, tendo aí até colocado um altar ao Deus desconhecido, esse Deus, Atos 17, nos fala de um só, ele fez toda a raça humana, de um só, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. Colocou o homem na terra para buscarem a Deus. E será que os homens buscam a Deus? Jeremias nos lembra essa promessa que aparece mais vezes nas Escrituras: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, meus irmãos, talvez você diga, isso é tudo muito bom para aqueles que são os ímpios, aqueles que não estão longe de Deus. Mas para nós, cristãos, será que nós realmente buscamos a Deus? Isso que vai fazer a diferença e que haverá progresso ou não na nossa vida. É por isso que esse salmo aí, a frustração do salmista é quando ele vê que o homem não busca a Deus. O cristão tem o cristão espiritual que busca a Deus e tem o cristão carnal, sabe? Aquele que, Hebreus diz que será salvo como que através do fogo. Um cristão que buscou a Deus uma vez, mas depois se esqueceu dele. É como aquele que vai na igreja no domingo e depois fica passando fome espiritual o resto da semana, fica fraco. Por quê? Porque só se alimentou uma vez na semana. Mas não podemos nos deixar entregues a nós mesmos. Entregues a nós mesmos somos como aquela porca lavada que volta a se revolver na lama. Nós precisamos dia a dia buscar a Deus. Diariamente mortificar a nossa carne, invocando a vitória de Jesus Cristo na cruz, que nos garante uma vida de comunhão com Deus. Você é um cristão carnal ou um cristão espiritual? Sabe, eu me lembro que uns anos atrás tinha uma emissora de rádio e o locutor, ele começava o seu jornal da manhã falando para a mulher, não sei se era a Dona Maria, enfim, dizia: Dona Maria, já tomou o seu remedinho? É hora do noticiário, tome o seu remedinho. Eu creio que muitos cristãos precisariam ouvir essa vozinha de manhã, principalmente nos tempos de Covid. Está todo mundo dizendo que a panaceia é tomar bastante vitamina D, né? Vitamina D aumenta as defesas do organismo. Eu creio que muito cristão por aí falta-lhe vitamina D, falta-lhe vitamina Deus toda manhã. Isaías dizia assim, que o Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como os discípulos. Às vezes você pode pensar, puxa vida, mas a minha vida não tem muito sentido. Eu até quero ajudar pessoas, mas eu não tenho a palavra certa para elas. Faça como Isaías. Aceite que toda manhã o Senhor lhe desperte o ouvido. Diz, me deu língua de eruditos para eu dizer boa palavra ao cansado. Mas de onde é que vem essa boa palavra? Porque Ele, Deus, me desperta todas as manhãs, me desperta o ouvido para que eu ouça como erudito, como discípulo. Sejamos discípulos de Jesus Cristo, que ouvem
a sua voz. Aí nós teremos alguma coisa para dizer ao cansado, uma palavra que virá do alto e não do nosso foro interior. Me perguntaram aí se tivesse que fazer o discipulado de alguém e tivesse só um versículo para lhe dar. Que palavra eu diria? Meus irmãos, eu creio que há um segredo para a nossa vida cristã, fundamental, que Jesus nos deu, que resolve a maior parte dos nossos problemas. Esse versículo que ele diria, aquele bem conhecido de Lucas, que também é repetido nos outros evangelhos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Você quer salvar a sua vida? Vai perdê-la. Mas aquele que a perder por minha causa, esse a salvará. Dia a dia, negue-se a si mesmo. A palavra de Deus nos mostra, desde o Gênesis, desde a criação, os ions, os dias de Deus, que as coisas acontecem um dia após o outro. Deus nos deu uma noite de sono e nos permite recomeçar uma nova jornada. Comece essa nova jornada negando-se a si mesmo e devolvendo-se ao Senhor. Tome a sua cruz e siga-me. E aí, seguindo a Jesus Cristo. E a terceira exortação que esse salmo nos deixa: confiar no Senhor. Diz aqui o versículo 4 do Salmo 14: acaso não entendem os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como se fosse comer pão, que não invocam o nome do Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o seu refúgio, o refúgio do justo. Eu não sei como está a sua vida neste momento e onde estão os seus refúgios. Infelizmente, parece que muitos estão se refugiando na bebida, na droga, buscando distrações de todo tipo. Mas o refúgio do cristão é o Senhor. É junto ao Senhor que nós devemos nos refugiar. O refúgio que é o refúgio dos justos. Mas que justo é esse? Paulo nos ensina na carta aos Romanos que nós somos justificados mediante a fé e que isso é uma graça de Deus, é um dom que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu, nos dando a sua justiça quando nós mereceríamos a condenação. Então nós somos chamados de justos. E se somos justos, nós devemos então continuar sendo mais justos, confiando no Senhor, confiando naquele que trouxe para nós uma esperança eterna, a esperança do Senhor. Esse salmo termina falando dessa esperança quando ele diz de Sião: quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Onde está a nossa alegria? A nossa alegria está em Maranata, vem Senhor Jesus. Em estarmos mais perto do Senhor Jesus no nosso dia a dia, aqui nessa terra, e olharmos para frente e podermos dizer: Maranata, Senhor Jesus. Meus irmãos, que este salmo nos ajude a olhar para o Senhor, a confiar no Senhor, a nos entregarmos à moldagem do Senhor, à reconstituição da sua obra que Ele fez em nós quando nos criou à sua imagem. O Apocalipse termina no capítulo 22 dizendo: continue o injusto fazendo injustiça,
continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, vamos nos encorajar a realizar as obras do Senhor, a olhar para o Senhor, a colocar a nossa vida diariamente diante do Senhor, ouvindo-lhe a voz e seguindo os seus passos. A graça do Senhor Jesus esteja convosco e os acompanhe na sua paz nesta semana que se abre. Oremos. Senhor, se nós colocássemos este salmo na voz positiva, nós pensaríamos, diz o sábio em seu coração, Deus reina, Deus está presente, Deus está aqui neste momento. Nós queremos olhar para Ti e queremos que a nossa vida Te agrade em tudo. Perdoa-nos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos descaminhos e ajuda-nos a diariamente recolocarmos a nossa vida na Tua mão. Senhor, que nós possamos confiar em Ti diante de qualquer situação e sabermos, Senhor, que em Tuas mãos está o galardão. Nós nos alegramos com isso, porque nós Te louvamos de ter o Teu olhar sobre a terra, sobre o justo e sobre o ímpio, mas teres o galardão a nos entregar. Sim, nós queremos ser aprovados por Ti. Ajuda-nos nisso, nós Te pedimos, e que a Tua bênção esteja sobre a Tua igreja, guardando a cada um na sua fé. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe e guarde. Fique com Deus. Amém.